ao Senhor. Santo, Santo, Ele
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. Apesar dessa situação, estou muito feliz. Nesse domingo nós já podemos cultuar de forma presencial também. E foi muito bonita a nossa adoração, nosso louvor. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Nós vamos continuar agora na parte 4 da nossa série Extraordinário, que é baseado no livro de João Beverly, com o mesmo nome. E eu gostaria de começar orando, pedindo para que Deus abençoe essa noite, que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por quem tu és. Te agradecer, Senhor, porque tu estás conosco, Senhor, porque a cada dia, Senhor, tu nos direciona e tu nos enche, Senhor, de vida, Senhor. Nos dá, Senhor, uma vida em abundância, Pai. Quero te pedir por essa noite, Senhor, que tu possa falar poderosamente aos nossos corações, Senhor, que tu possa, a começar de mim, Senhor, que tu possa ministrar, Senhor, de forma maravilhosa, Senhor, nessa noite, a cada coração, Senhor, que me escuta, Senhor, e que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, realmente o extraordinário da tua parte, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos dando continuidade a essa série. E se eu pudesse dar um título, né, a essa mensagem, seria Vivendo, Experimentando o Extraordinário pela Graça. E eu amo falar sobre graça. Inclusive, na mensagem anterior, eu falei um pouco sobre graça. Porque nós realmente, a graça, ela não é apenas para o nosso início, apenas para a nossa conversão, apenas para a nossa salvação. Mas ela tem outras facetas. E é muito interessante porque nós, através da graça, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos avançar em direção ao que Deus tem para nós. E nós podemos prosseguir e avançar e ser aperfeiçoados em Deus. E na última vez que eu preguei sobre vivendo a nossa melhor versão em Deus. Porque nós não podemos viver na nossa melhor versão em nós mesmos, ou nós não podemos alcançar o melhor pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade. Mas nós fazemos isso através da graça, através dessa capacitação especial que é derramada por Deus a cada dia na nossa caminhada. E, como eu falei, eu amo falar sobre graça, porque quando eu olho a minha vida, por exemplo, eu vejo que muita coisa que eu alcancei na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, no meu ministério, foi pela graça do Senhor. Eu olho a pessoa que eu era antes de conhecer Jesus, os medos que eu tinha, a sensação de incapacidade que eu sentia, e eu vejo que quantas coisas o Senhor já me fez alcançar e Ele ainda vai me fazer alcançar mais e mais pela graça, por essa capacitação. Hoje eu consigo entender que não é pelas minhas forças, que não é pelas minhas habilidades, que não é porque eu acho que pode haver alguma coisa em mim que pode fazer a diferença, mas é pela força do Senhor, é pelo poder que Ele derrama sobre as nossas vidas através do Espírito Santo. E essa mensagem, como eu falei de hoje, sobre extraordinário, tem tudo a ver com essa graça que é derramada pelo Espírito Santo de Deus, que habita nos nossos corações, a partir do momento em que nós tomamos essa decisão por Cristo. Nós recebemos de graça realmente a salvação, o Senhor nos dá esse presente, que é viver com Ele na vida eterna, mas Ele também derrama a graça no sentido de capacitação, como eu falei, para nós vivermos uma vida santa. Porque graça tem tudo a ver com santidade, tem tudo a ver com essa santificação, com desenvolver a nossa salvação. A palavra vai falar que nós vamos desenvolver a nossa salvação, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, que é o nosso alvo, que é a nossa meta. Nós não nos espelhamos em outras pessoas, o nosso alvo é Cristo. Paulo, ele diz que nós fomos predestinados para sermos a imagem do Filho, a imagem de Jesus. E, como a palavra fala, nós devemos desenvolver essa salvação, nós devemos buscar ser mais parecidos com Cristo. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso, como nós vamos alcançar o que Deus tem para nós, como nós vamos alcançar o extraordinário do Senhor. E eu queria ler o primeiro ponto, e depois eu vou ler lá em Hebreus 12, 14 e 15, vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos.
E esse primeiro ponto que a gente vai falar essa noite, ele tem a ver com essa questão da santidade. Porque o primeiro ponto é, pela graça, nós somos habilitados a não deixar a desejar, a não falhar, a não ser interrompidos na corrida. E quando a gente vai para esses versículos, a gente vai ver que ele tem a ver com essa questão de não desistir, de não ficar para trás, realmente, de não falhar nessa corrida que nos é proposta pelo Senhor. E não ficar para trás tem tudo a ver com andar de acordo com essa graça. Porque a palavra vai falar em vários versículos que nós podemos não perseverar e ficar para trás. A gente vê pessoas que, de alguma forma, têm um encontro com Jesus, de alguma forma, creem em Jesus, mas não conseguem completar a corrida. Enquanto que a palavra fala que, pela graça, nós somos capacitados a continuar e a vencer. Nós somos capacitados a não deixar a desejar nas nossas vidas, não pelas nossas forças, não pela nossa capacidade humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Por esse poder que nos capacita, por esse poder que nos faz avançar, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar das coisas que há em nós que são limitadas. E lá em Isaías 35, 8, 10, a gente vai ler sobre um caminho de santidade. E fala assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Então, nessa passagem que está lá em Isaías 35, versículos de 8 a 10, a gente vai ver sobre esse caminho de santidade. E a gente vai ver que nesse caminho de santidade, nós conseguiremos passar e nenhum animal nos devorará. E aí é interessante porque ele vai falar, inclusive, do leão. E a gente vai ver lá em Pedro, a gente vai ver que Satanás, muitas vezes, é colocado como esse leão, que ruge ao nosso derredor, querendo nos devorar. Enquanto que a palavra fala que se a gente anda nesse caminho de santidade, se a gente encontra esse caminho de santidade, e a gente vai conseguir encontrar esse caminho de santidade pela graça, por essa capacitação que é dada pelo Espírito Santo, nós não vamos ser devorados por Satanás. Nós não vamos falhar, nós não vamos ficar fracassados. Mas, pelo contrário, nós vamos prosseguir para o que o Senhor tem para nós. Prosseguir para o caminho que o Senhor preparou para nós. E quando a gente vai falar sobre santidade e santificação, é muito interessante porque a gente, muitas vezes, quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Jesus, às vezes a gente acha que, ou às vezes a gente nem tem ainda esse encontro, nem teve ainda esse encontro com Jesus, e a gente olha uma pessoa que teve, e a gente acha que, de alguma forma, aquela pessoa está presa a regras, a leis, está, de alguma forma, escravizada por aquilo ali. Quando, pelo contrário, a palavra fala que nós somos escravos do pecado. Quando nós não tínhamos a Cristo, na nossa vida anterior, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos a opção de dizer não ao pecado, de nos afastar dele. Tinha pecados nas nossas vidas que nós não conseguíamos dizer não. Enquanto que quando nós chegamos nesse novo caminho, nesse caminho que nos habilita a uma vida de santidade, nós agora somos livres para não mais pecar, nós somos livres a dizer não àquele pecado que era tão difícil para a gente, que era tão complicado para a gente se libertar. Agora, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós podemos dizer não. Nós somos livres para escolher não pecar. Nós somos livres para escolher viver um caminho diferente, um caminho que o Senhor propõe para nós, e um caminho de santidade. E isso realmente é maravilhoso. É maravilhoso porque nós conseguimos fugir daquilo que nos aprisionava, nós conseguimos fugir daquilo que nos amedrontava, nós conseguimos fugir daquilo que nos fazia tanto mal, porque agora, nós, como eu falei, nós somos habilitados a vencer o pecado e a vencer as coisas que
nos aprisionavam, que nos acorrentavam. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um tio de Danilo, que ele gostava de dizer, algumas vezes quando a gente se encontrava, ele tinha uma personalidade muito forte, e ele gostava de dizer que Danilo era muito parecido com ele em muitos pontos, mas que a igreja tinha de alguma forma podado aquele temperamento mais difícil, aquele temperamento mais forte, aquele temperamento mais impositivo. E eu achei muito interessante quando ele falou isso para mim, e eu lembrei quando eu estava preparando essa mensagem, porque ele conseguiu ver isso em Danilo, mas ele não entendeu totalmente, ele achou que era a igreja, mas quando a gente sabe que, na verdade, é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos faz vencer aquilo que, pelas nossas habilidades naturais, nós não conseguimos vencer. Nos faz caminhar em um caminho que nos leva a fugir daquilo que os nossos olhos naturais veem. E é muito interessante, porque eu vejo isso também na minha vida. Eu lembro que, antes de eu me converter, ou eu lembro que antes de eu conhecer a Cristo, eu tinha alguns ímpetos assim, de raiva, alguns ímpetos de ira mesmo, né? Que é descrita lá como uma obra da carne. E quando eu conheci a Cristo e quando eu recebi essa nova natureza de Cristo, eu pude experimentar um tratamento nessa área. Um tratamento nessa área realmente de ter mais calma, de ter mais. De fugir dessa ira, né? dessa raiva. E é assim que o Senhor faz conosco, porque às vezes quando a gente pensa nas obras da carne, quando a gente pensa nas coisas que desagradam ao Senhor, a gente pensa muitas vezes só na imoralidade sexual, na impureza. Quando a palavra fala, ela cita algumas obras da carne, mas ela fala outras, né? Então é tudo que desagrada ao Senhor, é tudo que nos afasta do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos vencer e conseguimos dar fruto, o fruto do Espírito, que é alegria, que é paz, que é bondade, que é generosidade. Então, nós conseguimos isso através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos isso através da graça. Como eu falei, o ponto 1 pela graça, nós somos habilitados a não deixar a desejar. Nós conseguimos não falhar. É como está descrito aqui em Isaías, nós conseguimos andar nesse caminho de santidade. E ainda que haja algum animal feroz tentando nos devorar, ele não chega perto de nós. Porque o Espírito Santo nos habilita a prosseguir, nos habilita a vencer, nos habilita a andar nesse caminho que o Senhor tem para nós. Nesse caminho realmente do extraordinário. Porque o extraordinário é o contrário do comum. O comum é nós andarmos da forma como nós somos, de acordo com a nossa carne, de acordo com as nossas características que nós herdamos dos nossos pais, de acordo com aquilo que nós aprendemos na nossa infância, é andarmos de acordo com as nossas características comuns, de acordo com a nossa carne. E andar no extraordinário é andar além da nossa capacidade comum. É andar além do que os nossos olhos, como eu falei, os nossos olhos físicos, os nossos olhos humanos podem perceber. E ainda nesse ponto 1, é interessante que fala também e me faz lembrar sobre a questão da cegueira, porque santidade, ela se contrapõe à cegueira também. Quando nós somos cegos, quando nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós, quando nós não conseguimos perceber o que o Senhor já disponibilizou através da sua palavra para as nossas vidas, nós muitas vezes não conseguimos andar em santidade. E pelo contrário, quando nós enxergamos, quando nossos olhos espirituais eles são abertos e nós conseguimos enxergar, nós conseguimos andar em santidade. E nessa quarentena, eu tive uma experiência muito interessante, que eu estava refletindo lá no milagre do cego de Jericó, e a palavra falou fortemente, Deus falou fortemente ao meu coração sobre cegueira. E aí eu lembrei, assim, eu refletindo sobre aquilo ali, eu pensei, nós recebemos, através do toque do Espírito Santo, através da nossa conversão inicial, nós recebemos o Espírito Santo. E ali não somos mais cegos espiritualmente, mas às vezes o Senhor quer nos mostrar mais, o Senhor quer nos dar uma visão ainda melhor. E aí eu lembrei, por exemplo, eu tenho miopia, eu estou usando lente, né, eu uso óculos, às vezes lente de contato, e eu lembrei assim que, por exemplo, hoje eu tenho mais ou menos quase 3 graus de miopia. Então, se eu fizer a cirurgia refrativa, por exemplo, né, eu vou ter 0,25 de miopia, eu vou ter 0,5 de miopia. Então, através dessa ilustração, eu lembrei que
eu preciso orar mais para que o Senhor me dê mais visão, para que o Senhor abra ainda mais os meus olhos espirituais, porque quando o Senhor abrir ainda mais os meus olhos espirituais, a cada dia eu vou conseguir ser mais parecido com Cristo, eu vou conseguir realmente ser mais imitadora de Cristo, e esse é o nosso alvo. O nosso alvo é ser mais parecido com o Senhor. O nosso alvo é andar de acordo com como Ele andou aqui na Terra. E dessa forma nós vamos conseguir viver uma vida extraordinária. E o segundo ponto dessa mensagem, ele pode ser resumido assim: pela graça, nós somos chamados a manifestar o reino. E é muito interessante que os fariseus, eles achavam que o reino ia vir de forma diferente, né? Que Jesus ia vir e que ia ser feita uma guerra, que ia ser estabelecido realmente um reino do ponto de vista humano aqui na Terra. Sendo que, na verdade, quando a gente vai lá para a palavra, a gente vai ver que quando Jesus vem, ele vai falar muito sobre o reino. E também vai falar que quando o Espírito Santo vier, esse reino vai passar a habitar dentro de nós, né? Nós vamos ser agentes desse reino do Senhor. E nós vamos receber poder que vai habitar nos nossos corações para podermos fazer com que o reino avance. E é muito interessante porque quando a gente tem essa consciência, quando a gente sabe que nós temos essa responsabilidade de fazer com que o reino avance, de fazer com que o reino realmente seja multiplicado, nós passamos a agir de forma diferente. E é interessante que lá em João 15,16, né, Jesus vai dizer: vá e dê bons frutos, né? Vá e dê bons frutos. E Jesus vai dizer também assim, na sua palavra, ele vai dizer que a gente deve fazer obras, lá em João 14,12, vai dizer que nós faremos obras ainda maiores, através do poder do Espírito Santo. E, às vezes, a gente não consegue pensar dessa forma. Às vezes, a gente se vê tão limitado, a gente olha realmente para nós mesmos e esquece que tudo é de graça, que a graça está disponível pela palavra e que, através do Espírito Santo, nós podemos vencer e podemos ir além da nossa capacidade. E nós esquecemos que o Senhor deixou essa palavra para nós, né? Não apenas para os apóstolos, mas para nós como discípulos, que nós poderíamos fazer obras ainda maiores que Ele, através da graça, através da capacitação do alto, porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esse poder que vem de Deus. E lá em 2 Coríntios 9:8, vai dizer que nós podemos abundar em toda graça, para abundar também em toda boa obra. E também lá, quando a gente vai ver o Pai Nosso, né, que é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos para ser um modelo, vai falar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E isso é muito maravilhoso, se a gente for pensar. E quando a gente ora, e quando a gente pede, a gente canta muitas vezes isso, né? Que venha o teu reino, que venha a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente, às vezes, esquece que isso é possível realmente. Às vezes a gente acha, a gente ora ou a gente canta e não crê verdadeiramente que isso é possível, que nós, como discípulos de Jesus, que nós, como agentes do reino de Deus, nós temos essa missão de trazer o reino do céu, fazer com que a vontade de Deus seja realizada aqui na terra como é no céu. E isso é nosso papel como cristãos, e isso o Senhor tem para que nós possamos viver o seu extraordinário, para que nós possamos sair do comum e viver o extraordinário do Senhor. Nós precisamos entender que o reino de Deus habita em nós, que nós temos esse reino interno, para que nós possamos também expressar de forma externa e fazer com que o reino de Deus seja estabelecido também aqui na terra, fazendo a diferença nesse mundo, realmente. Para confirmar essa questão toda, né? A gente vai ver que Jesus, em determinado momento na sua palavra, lá em João, ele vai dizer assim: se vocês querem ver o Pai, então olhem para mim, né? Assim, se vocês querem ver o Pai, vejam a mim, né? E ele vai falar também lá em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? E é muito maravilhoso, porque se o Senhor nos envia, se o Senhor diz que nós podemos ser
se na palavra, a palavra diz que nós podemos ser imitadores de Cristo, que nós podemos fazer obras ainda maiores que o Senhor, é porque Ele derrama essa capacidade, Ele derrama essa capacitação. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o que nós podemos fazer pelas nossas forças, mas tem a ver com o que o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas, através dessa capacitação maravilhosa. E quando nós entendemos que nós temos o reino dentro de nós, e quando nós sabemos que nós somos agentes do reino de Deus, nós podemos fazer a diferença na vida de outras pessoas e fazer com que o reino avance, fazer com que o reino possa ser expressado aqui nessa terra. E tem exemplos muito interessantes na palavra, né, de pessoas que fizeram com que o reino, que viveram esse estilo de vida do céu aqui na terra e que não eram apóstolos, que não eram grandes profetas, não são descritos na Bíblia como grandes pastores ou grandes profetas ou grandes mestres. E tem dois exemplos muito interessantes, que são, primeiro, o exemplo de Estevão. E se a gente vai lá em Atos, capítulo 6, versículo 8 e aí em diante, vai falar sobre a vida de Estevão e vai dizer que Estevão era um jovem, né? Uma pessoa de uma idade ainda muito tenra, era um jovem, e ele servia mesas e ele era discípulo de Jesus, né? Ele andava com os outros discípulos, mas ele não é descrito como eu falei, ele não é descrito como um apóstolo, ele não é descrito como um grande pastor, como um grande mestre, mas ele é descrito na Bíblia, fala que Estevão, ele realizava milagres e maravilhas, e fala também que ele tinha uma sabedoria que chamava muito a atenção das outras pessoas, e as pessoas olhavam para Estevão e ficavam e conseguiam enxergar Jesus, né? Estevão conseguia fazer a diferença, Estevão conseguia levar pessoas para Cristo, porque ele manifestava o poder de Deus através da vida dele. Ele conseguia realizar esses milagres, ele conseguia realizar essas manifestações, e ele conseguia agir com uma sabedoria que não vinha dele, com a sabedoria que realmente vinha do alto, que era derramada pelo Espírito Santo. E a gente vai ver, e a história de Estevão é muito marcante, a gente vai ver em determinado momento, vai falar que Estevão ele foi apedrejado. Estevão ele foi apedrejado porque ele era um discípulo de Jesus. E por ser um discípulo de Jesus, ele foi perseguido e apedrejado. E a gente vai ver, em determinado momento desse apedrejamento, a gente vai ver que Estevão, no final, quando já estava prestes a morrer, Estevão ele perdoa os seus apedrejadores, os seus inimigos. Estevão vai dizer assim, Deus, não vejo o que eles fizeram, né? Não, com as minhas palavras, ele vai dizer, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão ele vai ter uma atitude muito semelhante à atitude de Cristo. Se a gente for perceber realmente na história de Estevão, e isso marca as nossas vidas, porque quando a gente olha para Jesus, a gente acha, Jesus pode falar isso, porque Jesus falou isso antes de ser crucificado, né? Deus perdoa os pecados deles porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente pode falar, mas foi Deus, foi Jesus, Jesus é Deus, né? Jesus é perfeito, Ele é santo, então Ele fez isso porque Ele é Deus. Mas se a gente for olhar a vida de Estevão, Estevão não era Deus. Estevão era um homem, assim como eu, assim como você. Estevão, ele também, como eu falei, ele não era um apóstolo, ele não é descrito como um dos 12 apóstolos. Ele também não é descrito como um grande pastor, um grande mestre, um grande evangelista. Mas Estevão conseguiu refletir a vida de Jesus aqui na terra. Estevão conseguiu ter um estilo de vida do céu e trazer esse estilo de vida do céu aqui para a terra. E ele pôde perdoar os seus inimigos ali, que estavam apedrejando. Imagina isso, os inimigos apedrejando Estevão, trazendo aquele sofrimento a Estevão, e ele perdoando os seus inimigos. E ele dizendo, Senhor, não condena, porque eles não sabem o que fazem, né? Falando mais ou menos o que Jesus falou. Então, através do exemplo de Estevão, nós podemos perceber que esse estilo de vida é para mim e para você. Esse estilo de vida ele não foi só para Jesus, não foi só para os apóstolos. Nós somos chamados a ter um estilo de vida parecido com o de Jesus. Por mais que seja difícil, por mais que nós olhemos, como eu falei, as nossas limitações, as coisas que nós ainda não conseguimos vencer, mas nós precisamos entender que todos os pecados nós conseguimos vencer em Jesus. Nós não podemos limitar o poder do Senhor. Olhar assim e dizer, Senhor, mas eu tenho esse pecado o Senhor não pode fazer. Quando a gente faz isso, quando a gente olha um pecado nosso e a gente pensa dessa forma, a gente está limitando o poder de Deus. A gente está esquecendo que o Senhor pode fazer o que está descrito na sua palavra, que é nos tornar cada vez mais parecidos com Ele.
cada vez mais parecidos com o Filho, com Jesus. E assim foi na vida de Estevão. Estevão, tão jovem, conseguiu manifestar esse estilo de vida do céu aqui na terra. E assim, nós somos chamados a viver esse estilo de vida. Nós somos chamados a manifestar o extraordinário que Estevão manifestou. Estevão manifestou o extraordinário tanto por fazer milagres e maravilhas, e também por essa sabedoria que o Espírito Santo dava a ele, e ele conseguia passar para as outras pessoas. Mas Estevão também manifestou o extraordinário com essa vida de santidade, quando ele conseguiu perdoar, por exemplo, os seus inimigos ali, prestes a morrer. Então, esse ponto 2 que eu falei, né? Que o reino de Deus, pela graça, nós podemos usufruir, nós temos o reino de Deus dentro de nós. E nós podemos fazer com que o reino de Deus, do ponto de vista externo, possa avançar. Nós podemos trazer pessoas para essa vida, para esse caminho, apresentar as pessoas a esse caminho através das nossas vidas, através do que nós podemos realizar, tanto do ponto de vista de curas, de milagres, do ponto de vista de dons realmente que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, como também tendo um estilo de vida parecido com Jesus. E em relação a essa questão dos dons, é muito interessante, porque a gente sempre tem que querer mais, né? Muitas vezes o Senhor, eu me lembro no início da minha caminhada, que eu achava tudo muito distante para mim, né? Como eu falei, eu me achava muito limitada, né? E eu acreditava que muitas coisas eu não podia fazer, porque eu tinha essa falsa impressão. Por mais que quando eu me converti, eu aceitei o Senhor, eu sabia que Ele poderia perdoar os meus pecados, né? Eu me alegrei pela alegria da salvação, eu pude ter minha vida transformada em várias áreas, mas eu não conseguia compreender totalmente que o Senhor poderia derramar mais sobre a minha vida, e que não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com Ele, tinha a ver com a capacitação que Ele derramava, tinha a ver com a capacitação dEle realmente, com o poder do Espírito Santo dentro de mim. E cada vez que a gente vai caminhando mais com o Senhor, é interessante que Ele vai derramando e a gente vai querendo mais, né? A gente vai buscando mais nele. Então, hoje, quando eu consigo abençoar a vida de um irmão com a palavra de sabedoria do alto, ou quando eu consigo orar por alguém e o Senhor me dá uma palavra para aquela pessoa, eu me sinto feliz por estar sendo usada pelo Senhor para que o reino avance, mas eu sempre quero mais, né? A questão da insatisfação que a gente tem, e quando a gente olha para nós mesmos e nós vemos as nossas limitações, isso também é importante, porque a gente precisa ter esse sentimento de insatisfação com o que o Senhor já derramou, para que o Senhor derrame mais, para que a gente busque mais, para que a gente não fique satisfeito com o que o Senhor já fez, porque o Senhor tem sempre novidade de vida para nós. O Senhor, Ele quer derramar mais sobre as nossas vidas, o Senhor quer derramar mais sobre a minha vida, e o Senhor quer derramar mais sobre a sua vida, porque nós somos cristãos, não porque nós temos... não só para os pastores, não só para os levitas, não só para aqueles que têm o dom de evangelista, aquele dom mais claro, mas o Senhor chamou a mim e a você, o Senhor chamou todos. Ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. E Ele falou, para aqueles que creem vão manifestar os sinais, aqueles que creem vão fazer obras maiores do que eu. Então, o pressuposto é crer, o pressuposto é saber, ter esse entendimento que Jesus veio, né, ter essa fé em Cristo. Esse é o pressuposto. E a partir do momento em que eu creio, eu sou habilitado pelo Espírito Santo a fazer coisas grandes, né, a viver esse extraordinário, a sair do meu comum, a sair do ordinário. E, por exemplo, um dom, né, que eu almejo, algo que eu almejo, a questão da cura, né? Eu ainda não consegui fluir em cura, mas é algo que eu almejo. Eu já, na verdade, já fui curada. Eu tenho um testemunho de cura em relação aos meus ovários, né? Eu posso contar numa próxima oportunidade, mas é algo que eu almejo do Senhor. E eu sei que o Senhor tem sempre mais para derramar na minha vida. Quando eu vejo assim, as promessas do Senhor, quando eu vejo as coisas que Ele já prometeu, e quando eu vejo as promessas que Ele tem na palavra, né, que são promessas maravilhosas para mim e para você, eu vejo que o Senhor tem mais para derramar sobre as nossas vidas. E é assim que a gente deve viver. A gente deve buscar mais o Senhor. A gente deve buscar mais nele, para que a gente possa fazer com que o reino avance. E outro exemplo, né, que também a gente vai ver lá em Atos, é o exemplo de Estevão, de Ananias, na verdade, é o exemplo de Ananias. E a gente vai ver que Ananias, ele também não é descrito, ele não é descrito antes, a gente só vai ver Ananias em uma parte da palavra, na parte que a gente vai ver a conversão de Saulo.
E Saulo, que vira Paulo, né? É um grande apóstolo, é uma pessoa que vai evangelizar os gentios, né? Vai levar a palavra de Deus para os não-judeus. E a gente vai ver que Ananias vai ter uma participação muito especial na conversão de Paulo. A gente vai ver que lá em Atos 9, a gente vai ver que Ananias é tocado por Deus para ir até Paulo, né? Que na época era Saulo. Quando Saulo ele perde a visão, a gente vai ver que Saulo vai perder a visão, né? Saulo vai ter um encontro com Jesus, ali no cavalo, ele cai, ele perde a visão. E quando ele está ali na cidade, Ananias vai até Paulo e Ananias ora por Paulo, né? Ananias ele vai impor as mãos sobre Paulo e a partir do momento em que Ananias impõe as mãos sobre Paulo e ora sobre Saulo, na verdade, Saulo volta a enxergar. E aí Saulo não volta a enxergar da forma como ele via antes. Não só os olhos humanos de Saulo vão voltar a enxergar, mas Saulo, a partir daquele momento, vira Paulo e ele vai ter os olhos espirituais abertos. E a partir daquele momento, ele vai enxergar a vida de outra forma. E a gente vai ver que essa pessoa, que nem é mais descrita depois, né? A gente nem vai ver outras histórias sobre a vida de Ananias, mas a gente consegue perceber o quanto Deus usou Ananias. Né? Quanto Deus agiu através da vida de Ananias. Porque através da vida de Ananias, através daquela oração, Saulo foi curado, né? Seus olhos, ele conseguiu voltar a enxergar e ele passou a ser aquele apóstolo tão admirado, aquela pessoa que nós olhamos e é referência para as nossas vidas. Então, novamente a gente vê, e aí a gente, como eu falei, Ananias, a gente não sabe se provavelmente Ananias era um comerciante, né? Era uma pessoa comum, era um cristão comum, né? Ou era simplesmente um cristão. Mas isso aí não impediu que Deus usasse Ananias de forma poderosa, de forma maravilhosa na vida de Saulo. E Ananias pôde ser agente do reino. Ananias pôde ver o reino se expandir através da vida dele. E essas histórias, a história de Estevão e Ananias, elas trazem uma grande lição para as nossas vidas. Que nós devemos estar atentos para a voz do Espírito Santo. Nós devemos estar atentos para o que o Senhor tem para as nossas vidas. Para que nós possamos também dar esse sim, né? Quando o Senhor ele mandar que nós façamos alguma coisa, quando o Senhor nos der uma missão específica, que a gente possa fazer igual a Ananias e igual a Estevão, que a gente possa agir, que a gente possa viver esse sobrenatural do Senhor. E aí, alguém pode perguntar, né? Como nós podemos ter acesso à graça? Né? Por que tem tantas pessoas que receberam a Jesus e não conseguem viver o extraordinário de Deus? E o terceiro ponto é que nós temos acesso à graça através da fé. A fé nos habilita a andar e a utilizar dessa graça que já foi superabundada, que já está totalmente disponível para nós. E é muito interessante que o autor desse livro, ele faz uma ilustração. Ele fala que a fé, ela é como uma tubulação, ela é como um cano. E a graça é como a água que passa por esse cano. Então, através da fé, através desse crer, apesar das circunstâncias, ou crer além do que os nossos olhos podem ver, através da nossa fé, nós conseguimos andar e fluir dessa graça. E experimentar dessa graça maravilhosa de Deus. E é muito interessante que quando a gente fala sobre fé, né? E aí a gente pode se perguntar, e como é que a gente tem fé? Né? Como é que a gente pode ter fé? E aí a palavra vai dizer pra gente também, né? A palavra vai dizer a palavra vai dizer assim, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ela vem pelo ouvir a mensagem de Deus. Né? Então, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós declaramos a palavra, mais nós crescemos em fé. Mais nós podemos experimentar dessa vida pela fé. E a palavra vai dizer também que o justo viverá pela fé. Né? Nós precisamos ansiar isso, nós precisamos ansiar viver pela fé. Viver não de forma ordinária, pelo que nós podemos ver, pelas circunstâncias, de acordo com o que acontece, porque dessa forma todo mundo vive. Né? As pessoas que não creem em Jesus, os não crentes, eles vivem de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias estão boas, eles estão alegres. Se as circunstâncias são difíceis, eles estão tristes, eles estão abatidos. E nós somos chamados a viver além das circunstâncias, a olhar realmente com os olhos da fé, a viver pela fé.
E aí, essa alegoria é maravilhosa, porque a fé é essa tribulação, como ele falou, e a graça ela vai passando, como uma água, né? Vai abundando sobre as nossas vidas. E lá em Romanos 10:10, né? Quando vai falar vai falar assim, que com o coração a gente crê para a justiça. Porque a gente não pode falar que a gente crê só pelo nosso intelecto, né? A gente também não pode falar que a gente crê só pelas nossas emoções. Mas a gente crê também com o coração, né? Nós cremos com o coração. Nós precisamos crer com tudo que nós temos. Nós precisamos realmente acreditar, né, naquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, naquelas promessas que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Porque se o Senhor te deu uma promessa, né, e na minha vida Ele já derramou várias promessas, e tenho certeza que na sua vida também. Então, se Ele derramou essas promessas na tua vida, e se a palavra já é cheia de promessas para mim e para a sua vida, se nós cremos, se nós realmente acreditamos naquilo que o Senhor diz, nós vamos manifestar essa graça. Nós vamos viver o extraordinário de Deus. Nós vamos sair do comum. Nós não vamos viver como as outras pessoas vivem, apenas com os olhos, né? Com aquilo que os olhos podem ver. Mas nós vamos viver de acordo com os nossos olhos espirituais, de acordo com aquilo que a gente não vê ainda nesse mundo físico, mas que a gente espera no Senhor. Isso é que é fé. E é interessante que nesse mesmo ponto, né, nesse ponto 3, que temos acesso à graça através da fé, a gente vai ver a importância também das obras. Porque muitas vezes a gente tem aquele engano, a gente acha que pelo fato de a gente poder alcançar através da fé, nós podemos ser perdoados através da fé, e depois nós podemos alcançar essa capacitação extraordinária do Senhor através da fé. A gente pode achar, né, pode cair nesse falso engano de que as obras não são importantes. Quando a palavra vai falar, lá em Tiago, né, ela vai falar que uma fé sem obras, ela é morta. E aí é muito interessante que ele vai dar, lá em Tiago, ele vai dar o exemplo de Abraão, Tiago 2, versículos 21 a 23. Ele vai dar o exemplo exatamente do nosso pai da fé, que é Abraão. E é muito interessante a história de Abraão, porque Abraão, ele já era velho, né? Ele já era um ancião, e sua esposa também. Eles não conseguiam ter filhos. E o Senhor, Deus, ele promete a Abraão que ele vai ser pai de uma multidão, né? O Senhor manda Abraão olhar para os céus, contar as estrelas, e diz, conta as estrelas, você consegue contar? Conta a areia da praia, você consegue contar? E Abraão não consegue. E ele diz, sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Né? E aquela promessa é maravilhosa para a vida de Abraão. Mas Abraão precisou crer. E Abraão é descrito na Bíblia como o nosso pai da fé. A palavra vai dizer que Abraão, ele antes de seu filho Isaac nascer, né, antes de Deus conceder a Abraão e a Sara essa bênção, né, de terem um filho, de terem o seu filho da promessa, que é Isaac, Deus muda o nome de Abraão. Abraão, que antes era Abrão, ele passa a ser Abraão, que significa exatamente pai de multidões. Então, Deus ele não esperou a promessa se cumprir, através do nascimento de Isaac, para mudar o nome de Abraão. Não. A partir do momento em que Abraão creu, Abrão, que era Abrão, né? A partir do momento que Abrão creu, seu nome já foi mudado. Seu nome já não era mais Abrão. Ele já não se apresentava às outras pessoas como Abrão, mas sim como Abraão, como pai de multidões. E imagina, né? Abraão ele precisou realmente comprovar que ele tinha fé. Ele precisou manifestar a sua fé, tanto através de palavras, porque agora ele não era mais Abrão, ele se apresentava como Abraão, como através de atos que demonstravam a sua fé. E lá em Tiago 2, 21 a 23, vai falar exatamente isso. E vai remeter à passagem em que Abraão ele é chamado por Deus, quando ele já tem Isaac, né, ele passa muitos anos, como eu falei, do cumprimento da promessa até o cumprimento, passam-se vários anos. E depois que Abraão tem Isaac, Abraão passa por uma nova prova. Deus ele pede para Abraão que ele sacrifique Isaac. E a gente vai ver nessa passagem, que Abraão ele age com fé. Em determinado momento, ele vai dizer aos servos, fiquem aí que eu vou subir a um monte para sacrificar e depois nós voltaremos. Então, se ele fala nós, é porque ele realmente acreditava que Deus poderia trazer a provisão. Que Deus poderia, embora Abraão tenha dito sim ao Senhor, sim ao sacrifício se for necessário, e ele levou Isaac até aquele local, até o Monte Moriá para sacrificá-lo,
Abraão, ele cria que de alguma forma Deus poderia cumprir, Deus cumpriria a promessa que ele tinha para a vida dele. Então, essa passagem é um indicativo disso. E a gente vai ver também que Isaac, quando eles já vão chegando lá no monte, Isaac pergunta, mais ou menos assim, a gente imagina, né, que Isaac pergunta, pai, mas e o animal, né? Cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Né? E aí Abraão diz, Deus proverá. Né? Abraão, a gente vê que Abraão realmente acreditava que o Senhor poderia livrá-lo, né? Livrar Isaac daquele sacrifício, poderia trazer a provisão, e é o que acontece. Quando Abraão ele dá esse passo de fé, quando Abraão ele também obedece, né? E Abraão ele manifesta sua fé em obras nesse momento, porque ele leva Isaac para o sacrifício, Deus vem com a sua provisão, e ali vem um cordeiro, realmente um animal, e é sacrificado no lugar de Isaac. E aquela história termina bem, né? Isaac ele é preservado. Então, quando a gente vê lá em Tiago, falando sobre o nosso pai Abraão, que é o nosso pai da fé, a gente novamente entende sobre a importância das obras, né? Dos frutos, porque as obras, as boas obras têm a ver também com a questão do fruto, né? E o Senhor nos chamou a dar bons frutos. E o autor também ele traz uma outra ilustração em relação à questão das obras, que ele fala que é a evidência. Ele diz, se o tubo, se o cano é a fé, e se a graça é a água que passa por aquele tubo, as obras, elas, por exemplo, a evidência seria aquela água cair da torneira. E aí ele fala, se eu digo que na minha casa existe uma torneira que é ligada a uma tubulação central, mas eu ligo aquela torneira e não sai água, então eu estou mentindo, estou equivocado. Não tem sentido, não faz sentido. Então, a água que sai daquela torneira, ela é uma evidência de que existe aquela conexão, né, da minha torneira com aquela tubulação central. E da mesma vida na vida do crente. Nós não podemos dizer que temos fé, nós não podemos dizer que nós temos fé e que nós andamos pela graça e falar sobre Jesus se nós não manifestamos obras, as boas obras. Nós somos chamados a manifestar as boas obras. Nós somos chamados a dar bons frutos. E frutos que permaneçam. A palavra também fala isso. Nós somos chamados a dar frutos que permaneçam. E o ponto 4, para concluir essa palavra, é que pela fé e pela graça, Deus é capaz de ir além da nossa compreensão, né? A palavra vai dizer, lá em Efésios 3, 20 e 21, é uma palavra que eu amo muito, que enche o meu coração de alegria e de esperança, que vai dizer que o Senhor faz muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Né? Então, a nossa mente ela é limitada. Muitas vezes nós achamos que o Senhor pode ir até um ponto X, e nós queremos fechar Deus naquela caixinha, quando na verdade a palavra fala que Deus, ele faz muito mais, infinitamente, do que pedimos ou pensamos. Assim é o nosso Deus. Então a gente acha que pode fazer X, a gente acha que pode trabalhar para Deus de uma certa forma, ou que a gente pode manifestar o reino de uma certa forma, quando o Senhor tem mais. Mas apesar do Senhor ter mais, nós precisamos ansiar, como eu falei, né? Nós precisamos desejar, nós precisamos pensar em algo. Porque se ele faz mais, além do que pedimos ou pensamos, nós precisamos antes pensar em algo. Se nós ficamos fechados, se nós ficamos sem pensar, se nós não desejamos, se nós não buscamos, se nós não temos sonhos com o Senhor não vai fazer além, porque nós não chegamos nem a sonhar, né? Nós não chegamos nem a pensar. Mas nós precisamos ter esse ato de fé, nós precisamos olhar para Deus e desejar da parte dele. E ele vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele vai fazer mais do que nós sonhamos. Porque assim é o nosso Deus. Ele quer que nós vivamos realmente no extraordinário. E é interessante que o autor ele também vai falar, vai trazer uma ilustração bem interessante, que ele vai dizer que nós somos escravos, muitas vezes, do ordinário. Né? Nós nascemos pensando de forma ordinária. Sendo que a palavra fala que nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos sacerdócio real. E essa promessa da parte de Deus, quando nós entendemos essa promessa e quando nós tomamos posse dessa promessa, nós podemos viver o extraordinário. Nós saímos desse ordinário. Nós precisamos fazer com que a nossa mente, através da palavra, seja modificada, seja transformada, para que a gente não pense mais de forma ordinária, mas de forma extraordinária.
E concluindo, eu queria terminar com uma ilustração também, que eu achei muito interessante, sobre um rio, né? E ele fala que os fazendeiros, o governador, ele dá a vários fazendeiros acesso a um rio e uma determinada terra. E aí apenas um dos fazendeiros, ele conecta um tubo, né? Conecta um tubo a esse rio. E esse fazendeiro que conecta, ele consegue fazer com que a terra prospere, enquanto os outros fazendeiros não. Os outros fazendeiros, a terra deles não prospera, fica seca, fica árida, porque eles não conectam a sua terra a esse rio. E, da mesma forma, ele fala que é o coração do crente, porque o rio da graça ele já está disponível para nós. Ele já está disponível para mim e para você. Só que muitas vezes a gente só conecta aquele primeiro ponto, aquela primeira terra, que é o perdão dos pecados. A gente entende que foi perdoado através do sangue de Jesus, a gente entende que Jesus é o nosso Salvador, e a gente conecta esse primeiro ponto, essa primeira face da graça ao rio de Deus, né? A gente conecta através da fé, que é esse tubo. Mas existem outras faces da graça que a gente precisa conectar para que o rio de Deus, para que o rio da graça seja acessado. E acessado para quê? Para que a gente possa curar, para que a gente possa ser curado da nossa alma e que a gente possa contribuir para trazer cura para a vida de outras pessoas. Existe também a vida de santidade, como eu falei, né? Então, para que a gente viva uma vida de santidade, a gente precisa conectar essa área da nossa vida ao rio da graça, e a gente faz isso através da fé. Quando a gente acredita que Deus pode nos fazer mais parecidos com Cristo, pode nos fazer andar de forma semelhante a Cristo. Quando a gente entende e a gente anseia e tem fé de que a gente pode trazer o reino de Deus aqui para a terra. Então, a partir do momento em que a gente tem essa fé e que a gente conecta essa área da graça ao rio, realmente, a gente consegue fluir também nessas áreas e em diversas outras áreas, na questão dos dons. Então, dessa forma, eu queria concluir dizendo que você conecte, que você faça essa conexão, que você possa usufruir da graça em todas as áreas da sua vida, não apenas nessa graça inicial, não apenas tendo essa alegria inicial, que é a alegria da salvação, mas podendo trazer para a sua vida todas essas outras coisas que estão disponíveis pelo Espírito Santo, que estão disponíveis através da palavra, através do que Deus já derramou sobre nós, através do que Deus já deixou disponível através do rio da graça. Mas para isso nós precisamos ter fé, nós precisamos crer e ansiar da parte de Deus aquilo que Ele tem para mim e para você. Então eu queria concluir orando, que você fechasse os olhos e concordasse comigo nessa oração. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, pedir que Tu possa, Senhor, derramar mais e mais da Tua graça sobre as nossas vidas, que Tu possa nos fazer florescer em Ti, Senhor, que possamos cada vez mais ser mais parecidos com Jesus, que possamos buscar, Senhor, ser participantes do Teu reino, Senhor, que possamos buscar, Senhor, mais e mais, Senhor, fazer boas obras em Ti, Senhor, e que o nosso coração, Senhor, seja cheio de Ti, Senhor, que anseie realmente a Tua presença, anseie realmente essa vida nova, essa novidade de vida, Senhor, que anseie realmente fluir, Senhor, de acordo com a natureza divina que Tu já derramaste sobre as nossas vidas, de acordo com as promessas, Senhor, que já estão na Tua palavra, Senhor, que nós possamos buscar, Senhor, e encontrar em Ti, Senhor, essa nova vida, em nome de Jesus. Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdias me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável.
nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Traz a paz que excede o entendimento. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu tempo. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Não. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Nada. E ninguém pode ocupar teu lugar em mim. Não. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Boa noite. Chegamos a um momento importante da nossa celebração. Estamos aqui para falar sobre dízimos e ofertas. Eu quero te dizer que pesquisadores americanos constataram algo muito interessante, que nós aprendemos apenas 10% do que ouvimos, 30% do que nós vemos e 60% daquilo que praticamos. Não à toa, a palavra do Senhor, ela nos diz, lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Com certeza, todos nós já
ouvimos muitas palavras, muitos versículos a respeito dos dízimos e das ofertas. Isso é algo que já faz parte do nosso contexto, das nossas ideias, mas precisamos que essa palavra desça da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso raciocínio e chegue até o nosso coração. É preciso que nos esforcemos para sermos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas. Nós vivemos um mundo que preza, né, por essa questão do ego, né, por essa questão do apego ao material. E muitas vezes nós somos enganados por esses valores. Mas a palavra do Senhor, ela nos chama para algo diferente. A palavra do Senhor lá em Mateus vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando a gente semeia na obra do Senhor, nós semeamos na eternidade. Nós semeamos em vidas, mudando destinos. Você tem essa possibilidade, você tem essa capacidade de ser instrumento do Senhor para que a palavra, para que o Evangelho, a vida de Deus, a vida abundante, a vida plena, alcance outras pessoas. Por isso, em meio a essa pandemia, em meio a todas as coisas que nós temos vivido, eu quero te pedir, rogar a Deus, para que te conceda esse entendimento e essa condição de contribuir, de semear na obra do Senhor, no nome de Jesus. Da mesma maneira, nós também, como igreja, permanecemos aqui todas as sextas-feiras, recebendo donativos, recebendo cestas básicas, alimentos para o nosso Partilhando a Mesa. É uma ação social da nossa igreja que tem levado algo importante, né? Algo que é substancial, algo que é fundamental para aquelas pessoas que quase nada possuem sob o ponto de vista material. Precisamos também ser braços e mãos do Senhor. E eu quero te encorajar para que você continue firme nesse propósito, em nome de Jesus. Aqui nós encerramos a nossa celebração, louvando e agradecendo a Deus pela sua presença, agradecendo a Deus por esse tempo que você dedicou a Ele por meio desse canal da nossa igreja. E você pode se inscrever aqui no YouTube, né, apertar nesse botão do inscreva-se, para que você receba todas as notificações em seu e-mail, em seu smartphone, e dessa maneira você possa estar atualizada naquilo que a Igreja do Senhor tem feito. Um excelente restante de dia para você e Deus te abençoe.